Bom, queridos, que bom que você veio hoje, culto de Santa Ceia do Senhor, momento de comunhão, momento de adoração a Deus. Eu tenho me esforçado em dizer: alerta, igreja, os sinais estão aí, o Senhor está às portas. Não brinque de ser crente, não se apegue à religião, se apegue a Cristo e a sua palavra, amém? Porque o tempo já está cumprindo-se. Bom, vamos aqui a mensagem de hoje. Quem anota, anote então. O tema da mensagem é a menina pregadora e o menino provedor. Repete comigo: a menina pregadora e o menino provedor. Olha aí para as meninas aí. Será que tem uma pregadora aí perto de você? Ah não, pastor, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de pegar em microfone. E se eu disser para você que a Bíblia não manda você fazer isso? Vamos aprender uma coisa, ou recordar uma coisa importante aqui hoje. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu preciso que você seja bem rápido aí de endereço, tá? Para que nós possamos remir o tempo e aproveitar todo ele. Segunda Reis, capítulo 5. Você lembra que já explicamos que o povo de Israel, na desobediência, sempre estava em escravidão, porque é isso que a desobediência traz: prisão. Prisão do pecado, prisão das circunstâncias, de problemas. E eles estavam sempre em dificuldade, e muitas vezes eram dominados por outras nações, e esta foi uma das tais, onde havia um rei em Israel, mas esse rei estava subordinado ao rei da Síria. E a palavra de Deus diz que o exército da Síria levou cativo de Israel várias pessoas, e dentre elas levou uma menina. E que menina espetacular! Diz assim o texto, 2 Reis capítulo 5, verso 1: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, aqui é Deus, o Senhor dera livramento aos sírios, e este era homem, herói, valoroso, porém leproso. Este homem era herói, valoroso, porém leproso. 2 Reis capítulo 5, acharam? Amém. E saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3: E disse esta à sua senhora, antes, talvez na sua versão esteja Oxalá, ou quem dera, dá no mesmo, tá? Antes, ou quem dera, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi ele e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, o que ele fez? Rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião, quer dizer, busca um motivo para guerrear contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Diga graças a Deus. Preste atenção, eu precisei fazer toda a leitura, por extenso aqui,
porque alguns são novos na fé, talvez não tiveram oportunidade de ouvir sobre isso. Quem já ouviu vai recordar, é sempre bom, né? Recapitular algo que falou já o nosso coração. Diz então que esse homem, esse herói de guerra, interessante que diz o texto, que por ele, o próprio Deus já havia dado vitória aos sírios, ou seja, ele já havia sido usado por Deus. Mesmo assim, havia uma questão. Ele era poderoso porque ele era como se fosse o braço direito, presta atenção aqui, o braço direito do rei. Ele era o general de guerra, era o homem responsável por toda a estrutura bélica da Síria. Mesmo assim, ele era leproso, ele estava sentenciado à morte, porque naquela época a hanseníase, que era chamada de lepra, não tinha cura. Quem era contaminado, quem era contagiado, pouco a pouco ia morrendo, né? A lepra ia consumindo a sua carne, a pessoa ia apodrecendo em vida, era uma sentença de morte. Mas olha que coisa linda, irmãos, a menina que foi levada presa, cativa, tinha se tornado escrava. Ela não nutriu no seu coração uma revolta, ela não nutriu no seu coração uma amargura, mesmo estando em situação adversa, mesmo estando em situação difícil. Ela estava com o coração aberto, porque ela tentou ajudar a Naamã. Se fosse outra pessoa, diria: dane-se ele, eu quero mais que morra mesmo. Miserável, me tirou da minha mãe, me tirou dos meus irmãos, me tirou da minha família, me levou como escrava, eu vou ajudar um cara desse? Não, o coração dela estava limpo. Eu não estou dizendo, irmãos, que você deve concordar com a injustiça. Eu particularmente não concordo, né? Ontem foi um dia muito difícil para mim, porque eu fui muito injustiçado. Ontem eu fiz o meu melhor, né? Num trabalho que eu estava fazendo, dei o meu máximo, correndo de um lado para o outro, né? Quase não dando tempo de comer, fiz além do que foi pedido para mim, e quando terminou tudo, ainda levei uma bronca, em público, coisa que eu mais odeio na vida, meu irmão, é injustiça. Quando sou reclamado por algo que realmente fiz de errado, quando eu sou reclamado por algo que realmente eu cometi uma falha, um erro, tudo bem, mas eu aprendi que o elogio é em público, a repreensão é no privado. Toda pessoa que repreende em público está expondo o outro, né, ao ridículo, está expondo o outro a uma vergonha, e eu não concordo com isso, entende? E nem foi culpa minha, não foi culpa minha, ainda veio-me reclamação, fiquei, sabe, mordido ontem. Não sei se você notou, ontem eu estava chateado, tá? Porque eu não gosto de injustiça, isso mexe comigo, injustiça. Mas entenda, embora você esteja passando por uma situação adversa, embora estejam pressionando você de uma forma injusta, isso não é de fato um motivo para você manter o seu coração amargurado. Tudo bem, como seres humanos que somos, é normal que você sinta, é normal que você se chateie. Por favor, diga aí para essa pessoa perto de você, é normal, tá? Ser de Deus, ser santo não significa não ter raiva, não. Conversa fiada. Quem disser que não tem raiva, não sinto nada de raiva, pastor, ou raiva de nada. Mentira, irmão. A pessoa pode até disfarçar bem, ela pode até não querer expressar, mas não sentir. Se você não sente, eu sou da área, eu posso dizer para você, você não está bem não. Chama-se apatia, e quando a pessoa está apática, ela está mal, ela não está bem, está mal, porque o normal é que a gente sinta. O que você não deve é nutrir aquilo e aquilo ficar no seu coração para sempre, gerando mágoa, gerando revolta, gerando ódio. Aí está errado. Mas também não sentir nada, misericórdia, até Jesus sentiu, amém? Até Jesus sentiu. Não sei se você já leu na Bíblia que ele pegou o chicote, meu filho, e botou a rapaziada que estava, né, fazendo errado no templo para fora, debaixo de peia. Ele sentiu, ele ficou irado, amém? Quando Pedro tentou impedir ele de cumprir a obra de Deus, ele ficou irado. Quando os fariseus vinham, né, com seus subterfúgios para tentar atrapalhar a obra de Deus, ele ficava irado. Então não tem problema de sentir. Você pode dizer de novo para essa pessoa? Não tem problema não, tá? Diga quando você estiver com raiva. Pode dizer, estou com raiva. Cadê as irmãs?
Tá? Cadê as mulheres? Tem umas 3, 4 aí, pelo menos tem. Não estou nem ouvindo vocês. Cadê as mulheres? Amém. Pensei que o gás de ontem acabou, né? A fogueira virou brasa, foi? Misericórdia, mantém esse negócio aceso aí. Cadê as mulheres? Vocês têm TPM? Tá? Então não tem problema você dizer não. Chega para ele e fala assim: ó, não mexe comigo hoje não. Não mexe não, porque senão o bicho pega o teu lado. Fica na tua, tá? E você, irmão, se quiser ser esperto, inteligente, se ligue, porque um ser, disse o pastor Cláudio Duarte, não fui eu, vou parafrasear, um ser que sangra todo mês e não morre, fique esperto, meu filho. Não é fácil não. Tome cuidado, tá? Então expresse: eu estou com raiva, não estou bem, não tem problema. Você chegar para a pessoa de uma maneira ordeira, de uma maneira tranquila e dizer: olha, hoje eu não dá, vamos marcar para a gente conversar depois, porque se eu for conversar com você agora, talvez eu seja rude e você nem merece isso. Não tem problema de você sentir, não tem problema de você expressar. Tudo bem? Amém? Amém. Então a menina poderia manter o coração amargurado, mas ao invés disso, nota-se alguém desprendido, nota-se alguém, sabe, de bom coração, porque ela dá a dica, ela dá a deixa para aquele homem ter uma nova vida. Irmãos, eu não sei se você entende a profundidade disso. Ela estava dando para ele a possibilidade do impossível se tornar possível. Ela disse: se ele tivesse em Samaria, ele falaria com o profeta e ficaria curado. Olha que coisa simples. Ela faz o homem achar que é simples, que é fácil. E Naamã, então, ouve aquilo e leva aquilo à presença do rei. Em uma outra mensagem que eu falei sobre isso, depois se você quiser pesquisar na internet, nas minhas redes, o tema da mensagem lá é Fala, Menina. Tá? Fala, menina, eu gostei disso. Fala, menina, fala de Deus, fala de Jesus. Abre tua boca, lá no teu cantinho. Parece que ninguém está ouvindo, parece que nem faz efeito, faz. Fala, irmã de Deus, na sua casa. Fale, parece que não está surtindo efeito, mas está. Deus está agindo através de pessoas que parecem tão pequenas. Eu não estou falando aqui da estatura, não. Eu estou falando de, sabe, fama. A pessoa não tem fama, não tem dinheiro, não tem muita coisa, mas você não é desprezível. Entenda que Deus tem maior prazer. Eu não sei dizer a você por quê, mas Deus tem o maior prazer de pegar as coisas pequenas e confundir as grandes. Amém? Você lembra de Davi? Pequenininho, olhando para Golias, o povo dizendo: você não pode vencer, olha o tamanho dele. Davi dizendo: eu não posso errar, olha o tamanho da testa. Amém? Ele pega os pequenininhos para confundir os grandes, querido. Então a palavra daquela menina, dita lá na casa de Naamã, não está na Bíblia, mas eu gosto de pensar que ela falou isso na cozinha. Não sei porquê, eu gosto de imaginar que ela falou isso na cozinha, cuidando das coisas da cozinha e falando para sua patroa, dizendo: olha, se o patrão estivesse lá em Israel, se ele falasse com o profeta, a vida dele ia mudar, porque o profeta o restauraria da sua lepra. A mulher diz isso para Naamã. Surge então, nasce então no coração de Naamã uma esperança. Ele vai e transmite aquela palavra, e é interessante que o texto diz, o texto fala exatamente: assim e assim disse a menina que veio de Israel. Ou seja, o que ela disse em casa chegou no palácio. Amém? E o rei diz: eu vou escrever uma carta, porque a cultura do rei lá era assim. Todos os reinos tinham os sábios, os encantadores, né? Tinha os magos, os adivinhos, os conselheiros. E na Síria tinha também. Imaginou o rei da Síria que em Israel era desse jeito, que as pessoas estavam subordinadas à ordem do rei. Então ele manda uma carta ao rei dizendo: olha, para confirmar, é verdade esse bilhete. Quando chegar aí, quem enviou fui eu, tá? Cure meu servo. Estou mandando presentes aqui. E vai Naamã cheio de ouro, cheio de prata, de vestes de festa. Irmãos, essas vestes, eu dei uma pesquisada, era caríssimo. Era coisa assim, sabe, de se usar em festividades reais. E era muito comum
dá essas vestes, eram chamadas de vestes festivais. Ele leva uma grande quantidade, uma comitiva, chega perante o rei lê a carta e se desespera. Ele falou: sou eu Deus para dar a vida e tirar? Olhe como é que ele coloca. Ele sabe que a lepra era uma sentença de morte, e ele pensa: o que eu vou fazer? Esse cara está arrumando briga comigo, que eu não tenho como é que eu vou curar esse homem? Como é que eu vou tirar ele da morte? E ele rasga as vestes. Era um sinal de desespero, era um sinal de humilhação, e isso chega aos ouvidos do profeta. E Eliseu diz: por que rasgou as vestes? É como quem diz assim: para que está desesperada? Calma, para que isso? Manda vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? E você sabe muito bem que essa ida de Naamã até Eliseu foi muito intensa, e terminou com Naamã sendo curado. E eu costumo dizer nas minhas mensagens, muito além de uma só cura, porque o texto sagrado diz, se você continuar lendo, não agora, depois, você vai observar que diz a Bíblia que Naamã foi curado após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e na 7ª vez a sua carne se tornou como a carne do menino. Não deveria passar despercebido a nós essa expressão: se tornou como a carne de um menino, de um bebê. Ou seja, a carne dele não ficou só curada da lepra, ela foi restaurada e renovada. Amém? Se fosse hoje esse milagre, eu tenho certeza que ia chover de esteticista para estudar Naamã. Como é que pode? A carne do homem ficou igual a carne de um bebê? Nem renil ele usou? Como é que pode isso? Naamã era um homem de guerra, deveria ter muitas cicatrizes. Eu fico imaginando, irmãos, ele olhando para a sua pele. A Bíblia não diz, eu só estou conjecturando, tudo bem? Ele olhando para as suas cicatrizes, olhando para as suas marcas de guerra, e não vendo nada, sabe? Suas rugas, tudo foi embora, ficou como a carne do menino limpa. Alguns dizem que não, foi só curado, se tornou, liso, sem manchas, sem feridas, chagas. Mas eu costumo pensar assim, que a carne dele foi renovada, porque o milagre é sempre completo. Amém? Então fale, meu irmão, não se canse de falar, fale. Às vezes é tão cansativo repetir a mesma coisa, parece que não estão dando ouvidos, parece que estão nos desprezando, mas continue falando, continue dizendo. Eu queria que só as mulheres repetissem comigo de maneira bem forte. Se você puder segurar na mão de uma ou outra perto do seu lado aí, perto de você, do seu lado, frente, atrás, não sei, mas se você estender a mão e segurar na mão de uma mulher perto de você, eu quero que você diga, não precisa olhar para ela, mas diga bem forte: fala, menina, fale, amém? Fale, profetize, abençoe. Pastor, mas o que eu estou vendo é só desastre. Pois é, mas o servo de Deus não se guia por vistas, nós nos guiamos por fé. E a fé, ela existe, diz a Bíblia, pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Amém? Hoje não era isso que eu ia dizer, mas eu vou seguir aqui a direção do Espírito e vou explicar isso para alguém que não entendeu ainda. A fé, diz o texto, ela existe pelo ouvir. Como é que gera-se a fé? Pelo ouvir. Mas o ouvir não é pelo ouvido. O texto sagrado diz: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ouvir através da palavra. O que significa isso, pastor? Só deixar descer para o seu coração o que está em acordo com a palavra de Deus. Olhe para o seu corpo, não fisicamente, espiritualmente, olhe para o seu corpo. Tudo que está errado, tudo que está frágil, tudo que está doente, pode ser transformado. Como, pastor? Fé. Uma vez alguém falou assim: pastor, você não tem hérnia de disco? Tem. Ela regrediu, mas ainda tem.
Como é que você fala de cura? Falo. Porque o exemplo não é, nunca foi, nunca será o meu corpo. O exemplo é a palavra. Amém? Quem foi assistir The Chosen com a gente? Tu tem ideia de como é que eu estava ouvindo aquilo ali com o Tiago, o menor? Tiaguinho. Você não tem ideia de como é que eu estava ouvindo aquilo. Parecia para mim e só para mim. Porque muitas vezes eu me via assim, inquieto, como se estivesse limitado, e dizia: como é que eu vou falar para os outros que Deus cura, se eu ainda estou enfermo? Como? E quando eu perguntava: Senhor, como eu vou fazer isso? A mesma resposta Ele me dava sempre: a minha graça te basta. E por mais incrível que possa parecer, ao longo do meu ministério, tantas pessoas foram curadas na minha oração. Tantas e tantas. Tantas e tantas. Porque nunca foi por nós, sempre foi por Ele. Amém, irmãos? Escute uma coisa com muita atenção, porque isso é para você e só para você. Você se inquieta porque você quer arranjar soluções. Solução para a vida de outros. Como se fosse sua missão de vida resolver o problema dos outros. Você quer porque quer botar a vida dos outros no eixo e você sofre por isso. E o Senhor te viu. Ele te vê. E sabe o que Ele disse para você? Que não é sua missão operar o milagre, a mudança e a transformação. Não é a sua missão suprir. Não é a sua missão alimentar os 5.000. Você só precisa trazer os pães e os peixes. Ah, se você entendesse isso. Você não tem a missão de multiplicar. Você não tem a missão do milagre. Você só tem a missão de trazer os pães e os peixes. Entregue isso na mão do Senhor e deixe o resto com Ele. Pastor, o que é para mim os pães e os peixes? É o que você pode oferecer. É tudo o que você pode ofertar. E por favor, não entenda aqui oferta como dinheiro. Não estou falando sobre isso. Longe disso, longe. Eu estou falando de recursos físicos e emocionais que você tem. Você só tem que ofertar a Ele os pães e os peixes. E Ele vai fazer o milagre. E os 5.000 vão ser alcançados. Você vai ter participação, sim, você vai ter. Mas não é sua missão mudar a vida deles. É apenas falar. Amém?